pessoas, eu sou a Safira e hoje é mais um daqueles vídeos para escritores iniciantes. Bem, pessoas, hoje eu vou dar algumas dicas para os autores que querem escrever sobre pessoas com problemas mentais, traumas ou problemas psicológicos, doenças psicológicas que são gravíssimas, todo mundo sabe. Eu vou dar algumas dicas para você iniciar aí com esse tema o seu livro. Então vamos começar. A primeira dica é a mais básica, eu já falei muito dela aqui no canal, que é pesquisa, conheça. Eu já falei várias vezes, tem um livro e a minha protagonista ela sofre alguns traumas e isso consequentemente leva ela a ter alguns comportamentos diferentes, óbvio, com pessoas que têm traumas. Como que eu sei isso? Eu não tenho ou ainda não fui diagnosticada com nenhuma doença psicológica. Então, eu fui pesquisar, eu fiz muita pesquisa, eu estudei bastante vários tipos de doenças e vários tipos de traumas. E quais são os sintomas dele? Porque doenças psicológicas, gente, ela não tem um padrão, são doenças da mente, então não tem um padrão, não tem um acontecimento só que desencadeia aquilo, não tem só um tipo de sintomas para todo mundo, é muito diversificado, então você tem que saber como tratar, então conhecimento é fundamental. Então a dica número 1 é a pesquisa, que é a dica de qualquer autor para qualquer coisa. Pesquisa sobre o que você vai fazer e se você não tem aquela doença, que é com certeza bem pior escrever sobre uma coisa que você não vive, pesquisa muito, pesquisa o dobro que você precisa. A segunda dica é seja original. Para isso eu trouxe como exemplo o livro Atormentada. Foi esse livro aqui que eu comprei na Black Friday do ano passado, que eu falei pra vocês que eu tinha comprado junto com o presente da minha mãe. Esse livro aqui, gente, ele vai falar sobre uma garota que tem transtorno de bipolaridade. Eu amei esse livro demais. E é uma doença que eu não tinha lido a respeito, que eu não sabia bastante sobre ela, não sabia, na verdade, nada sobre ela. E a autora colocou esse transtorno aqui que choca a gente, porque é uma coisa que a gente não conhece, a gente não vive, não é muito falado desse transtorno por aí, pelo menos eu nunca escutei. E, no entanto, a autora foi original, colocou um trauma, um transtorno que não é muito falado para te ensinar alguma coisa, para te mostrar. Então, a segunda dica é seja original. Coloque um trauma ou faça algo que ninguém nunca fez. Coloque uma doença que não é muito falada, coloque situações que não são expostas, exatamente para ensinar o seu leitor, para ser diferente. A terceira dica é não tenha medo de ousar. Para isso eu vou dar como exemplo o livro Geek Love, que eu também amei, comprei no começo do ano passado, porque essa edição maravilhosa que a Dark Side tinha lançado, eu falei que eu queria para mim e tal. Esse aqui não é um livro sobre doenças psicológicas, nem pessoas com problemas mentais, nem nada disso. É só um livro muito bizarro e eu acho que ele se encaixa muito bem nessa terceira dica. Não tenha medo de ousar. Por que eu falo isso? Um livro, muitas das vezes, os livros que chocam as pessoas, os livros que passam muitas mensagens, são exatamente chocantes, são exatamente marcantes. É tanto soco que você leva que te tira da sua zona de conforto e te abre os olhos, mas é de uma maneira bruta. Esse livro, ele não é de pessoas com problemas mentais, são só pessoas bizarras. A autora não teve medo de ousar mesmo, é um livro muito bizarro, mas ele também te ensina muita coisa. Aqui você vai ver protagonistas, personagens totalmente fora da caixa, totalmente diferente do mundo, que você olha assim e fala, essa pessoa só pode estar doida. E não é isso, é simplesmente que a autora ousou mesmo, entendeu? Saiu da nossa bolha e nos fez entender que existiam outras pessoas, outros pensamentos, enfim, com doenças, com pessoas excêntricas, com esse tipo de tema, você não pode ter medo de arriscar, você não pode ter medo de sair da zona de conforto de todo mundo ou de situações, mas essa situação não acontece no dia a dia das pessoas. Exatamente, acontece no dia a dia do seu personagem, do seu protagonista. A última dica
que eu considero uma dica bem particular minha, mas eu super concordo com ela, é escrever em primeira pessoa. E para isso eu trouxe como exemplo aqui o Fábrica de Vespas, que também é da Darkseid, também teve a sua hype. Mas o que acontece com esse livro? É muito chocante. Esse livro vai falar sobre um psicopata e é na visão dele. Então você tá na mente de uma pessoa que tem psicopatia. Ele te choca, ele é agoniante, ele te frustra um pouquinho porque você fica assim, cara, como que uma pessoa pode fazer essas coisas? Sabe? Ele é um livro meio nojento de você pensar que tem gente pensando assim. Porém, você entra na história, porque é a primeira pessoa. Então, parece que é você que tá pensando desse jeito. Parece que é você que tá fazendo essas coisas. E, gente, quando o assunto é transtornos psicológicos, doenças mentais, um livro, pra mim, ele precisa ser em primeira pessoa. Eu preciso entrar na história pra viver o que o personagem tá vivendo, senão ele simplesmente não funciona pra mim. Isso é uma opinião particular minha, mas é uma dica que eu aconselho a vocês. Uma pessoa com uma doença que a gente não sabe como é, que a gente não vive, que não é fácil de explicar o que ela está sentindo, é mais fácil você tentar fazê-la sentir o que ela sente, falando que você está suando, falando que você está com ansiedade, sabe? Mostrando pro leitor o nervosismo que é estando na pele daquela pessoa, do que um narrador, personagem, observador, que simplesmente vai falar e ela entrou em surto e você não vai se comover o suficiente com a história porque aquilo pra você é só outra pessoa entrando em surto. No entanto, quando é você que tá tendo aquela vibe, aquela agonia, aquela aflição, o personagem começa a sofrer e você tá sofrendo junto, você começa a entender que o transtorno não é só uma palavrinha no dicionário que você leu e você achou que você sabia daquilo, entendeu? Eu acho que o leitor ele se comove muito mais com esse tipo de coisa, esse tipo de escrita na primeira pessoa. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado curto. Espero que tenha ajudado você se você está começando a escrever sobre esse tema. Se você está realmente escrevendo sobre isso, deixe seu livro aqui, porque eu vou querer ir ver, conhecer a história. Eu tenho um livro também e trata sobre transtornos assim também. Vou deixar aqui, ele está disponível para baixar, também está disponível no Wattpad. Se inscreva no canal, deixe seu like para me ajudar. E se você gosta bastante de assuntos literais, de dicas sobre escrita, livros no geral, tag dessas coisas, se inscreve, fica por dentro, ative o sininho e é isso aí. Beijo, até o próximo vídeo.